Olá pessoal, agora a gente vai ver o assunto de sistemas de ADOs, que é o assunto que fecha o nosso curso, beleza? Qualquer outro curso, qualquer outro livro mais avançado que você for pegar de ADO, o primeiro assunto começa com sistemas de ADOs, porque como a gente vai ver aqui, quando você estuda sistemas de ADO, na verdade você estuda tudo que a gente estudou antes, equações diferenciais de todas as ordens. E sistema de ADO não é que nem EDO não é uma coisa que surgiu com a aplicação do cálculo, não foi assim. Apesar de ser ensinado assim, no surgimento da EDO ela surgiu junto com o cálculo, né? A mesma coisa o sistema de EDOs, não foi uma aplicação das equações diferenciais. As equações diferenciais surgiram já com sistemas de equações diferenciais. Beleza? O que é um sistema? É uma situação que, em vez de ter uma função incógnita só, você tem mais de uma função incógnita e o movimento de uma depende do movimento da outra. Uma situação onde isso acontece, que é uma situação mãe das equações diferenciais, é o movimento gravitacional, onde surgiu o cálculo. Então, quando você está numa situação dessas, vamos pegar um chamado problema dos dois corpos. Então, eu tenho dois corpos que estão se movimentando sob a atração, um sob a atração gravitacional do outro. Você supõe que a massa de um deles é muito maior do que a do outro, de modo que o centro de gravidade desse par de dois corpos está situado aqui, dentro desse corpo de massa maior. Você pode pensar que esse cara aqui é o Sol e esse aqui é a Terra, ou qualquer outro planeta. Você pode pensar também que esse aqui é a Terra e essa aqui é a Lua. Tá? E aí o que a gente quer descrever é como é que é esse movimento. Beleza? Uma primeira coisa numa situação dessa, de dois corpos, você consegue mostrar que existe a conservação do momento angular e você, então, a partir daí você já sabe que esse movimento de atração de dois corpos sempre vai ocorrer num plano. Tá? Então eu já posso pensar que as coisas estão acontecendo num plano. Eu situo minhas coordenadas, meu eixo de coordenadas com origem no corpo de massa maior, com origem aqui na minha estrela, ou na minha Terra, se essa aqui for a Lua. Esse aqui também poderia ser um asteroide ou algo do gênero. Tá? E aí eu ponho esses eixos x e y, e aí para descrever esse movimento desse corpo, o que eu preciso é achar não uma função incógnita, mas duas, né? Porque para descrever o movimento desse cara, eu vou precisar saber a coordenada x dele e a coordenada y dele. Beleza? Então nessa situação eu tenho duas funções incógnitas. A situação típica de um sistema de equações diferenciais. Tá, como é que a gente obtém o sistema de equações diferenciais? Então aqui a gente vai usar, novamente, segunda lei de Newton, com força gravitacional. Tá? Só que como é uma coisa de duas dimensões, você separa as dimensões. Você tem massa vezes aceleração na direção x, massa vezes aceleração no eixo y. Beleza? E aí você tem que ver as forças envolvidas. Aqui só tem uma, né? Tem a força de atração gravitacional, que funciona assim. Ela é exercida entre os centros dos corpos, né? E é uma força de atração. Beleza? O módulo dessa força é dado por uma lei do inverso do quadrado. Constantes gravitacionais vezes o produto das massas desses corpos vezes o inverso da distância ao quadrado. Só que essa força aqui é um vetor, né? Para escrever a segunda lei de Newton, você tem que decompor esse vetor, pegar cada pedacinho dele, e aqui é bom, corrigir aí no livro, que esse pedacinho que está aqui no eixo x, que está do lado de cá porque é uma força de atração, isso aqui é o Fx, tá? Esse pedacinho que está aqui no eixo y, que está no sentido oposto porque é uma força de atração, tem um menos, então aqui é Fy, tá? Então aqui tem Fx, Fy. Então como é que eu sei o tamanho desses componentes aqui? Então o que eu posso usar aqui é perceber que tem um triângulo aqui, retângulo,
E eu posso usar esse ângulo aqui, que é o mesmo desse ângulo aqui, esse ângulo alfa. Então, se eu faço assim, eu sei que esse tamanho aqui embaixo é dado pelo quê? É o tamanho da hipotenusa vezes o cosseno, né? Então, a hipotenusa a gente sabe que é dado pela lei do inverso ao quadrado, né? Vezes cosseno para me dar essa sombra aqui. O menos é porque é uma força de atração. Então, esse Fx é o que entra aqui. Analogamente, o Fy, deixa eu pegar o tamanho desse cateto oposto aqui é a hipotenusa vezes seno, né? A hipotenusa vezes seno tem o menos porque é uma força de atração. Então, isso é o que aparece aqui. Beleza? Mas ó, se a gente botar aqui, vamos botar. Vai ficar assim, Fx vai ficar menos G, Mzinho, Mzão. Beleza? Aí, do jeito que está aqui, tem mais funções incógnitas, né? Tem o x, tem o y. E aí, à medida que o x e o y se move aqui, o alfa também se move, né? E essa própria distância aqui, que separa os planetas, chamando de d, a hipotenusa, também se move. Então, do jeito que está aqui, tem várias funções incógnitas além do x e o y. Dá para reduzir isso se você perceber duas coisas. Primeiro, que o d, esse d, se você sabe o x e o y, você sabe o d, né? Por Pitágoras, o d ao quadrado é o x ao quadrado mais y ao quadrado. Então esse cara aqui embaixo, na verdade, é x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Esse ângulo cosseno de alfa, você também consegue escrever em termos do x, né? E do y. O que é o cosseno de um ângulo? É o cateto adjacente dividido por hipotenusa, né? Então é x sobre d. E o seno? É y sobre d, né? Então com isso você consegue eliminar o d e o alfa aqui. Então vai ficar assim, ó. Esse cara aqui primeiro vai ficar. Você troca o cosseno de alfa por isso aqui, então vai ficar 1 sobre d ao cubo vezes x, concorda? E aqui, esse aqui vai ficar 1 sobre d ao cubo vezes y. Beleza? Agora o d eu posso usar, né? Eu posso escrever o d em termos do x e do y. Então, primeiro eu escrevo o d, tiro a raiz aqui. Então, d é raiz disso aqui. Então, d ao cubo vai ser 3 meios disso aqui. Tá? Então, isso eu posso botar aqui. Ups, não era isso que eu queria. Vamos passar para cá. E esse cara, no lugar desses caras, eu coloco 1 sobre x2 mais y2. Mesma coisa aqui. Beleza? Deixa eu afastar esse cara aqui um pouquinho. Percebe que nesse lado aqui, para encurtar, eu não botei o t, né? No x no y. Se eu quiser, então, para ficar consistente, eu posso tirar aqui também. Então, ó, temos um sistema de equações diferenciais. Tá? Funções incógnitas aparecem aqui, aparecem com as derivadas.
e descrever o movimento desse corpo orbitando ao redor desse corpo massivo é resolver esse sistema. Achar todas as soluções possíveis. E aí a solução do sistema aqui, o que é a solução do sistema? Não vai ser só o x, né? Nem só o y. A solução do sistema é um par x, y que satisfaz isso aqui. Se você quiser, você pode pegar esse par como sendo a coordenada x, y dessa trajetória aqui. Então, por isso você vai ver muitas vezes outro nome que se dá para uma solução de uma EDO é chamar a trajetória da EDO, por conta dessas EDOs que vêm de coisas mecânicas. Às vezes, mesmo quando a EDO não vem de coisa mecânica, você chama também de trajetória, ou também de órbita. Você vai ver muito livro chamando solução de EDO assim também. Trajetória, órbita. Tá? Esse sistema aqui é interessante não só a origem histórica do cálculo tá por aqui, mas também por causa do seguinte, ele é um sistema desacoplado que a gente chama. Porque, ó, como uma maneira de resolver esse sistema, vamos tentar achar x primeiro para achar y. Mas, ó, para achar x, eu tenho que primeiro saber o y, né? Ah, então vamos tentar achar o y, mas eu tenho que antes saber o x. Então não dá para resolver um sem resolver o outro. Tá? Isso aqui, quando o sistema tem essa característica, a gente vai falar que o sistema está acoplado. Isso que a EDO está dizendo? Que, em geral, onde o cara está na posição X vai influenciar onde o cara está na posição Y e vice-versa. Você não consegue saber nenhuma delas isoladamente. Beleza? Essa é a famosa equação dos dois corpos. Tá? Por que isso aqui é famoso? Porque deixa eu ver o que tem aqui em seguida. A gente poderia falar um tanto desse sistema aqui. Uma das coisas que ele é historicamente famoso é porque até então, quando se formulou esse sistema, já se conhecia o movimento dos planetas, né? Você já tinha a teoria do Kepler, que era baseada em evidências, em observações, que as órbitas dos planetas ao redor do Sol são elipses, certo? Que essas trajetórias, então, no caso de planetas, eram elipses. Isso já se sabia, mas não tinha nenhuma explicação para isso. Era simplesmente um fato empírico. Então, conta essa história que o Halley lá do cometa Halley, que era lá, contemporâneo do Newton, uma vez conversando com o Newton, falou desse problema de, olha, explicar as trajetórias de Kepler, deduzir elas, né? Saber de onde ele deduzir de algum princípio. Aí disse que o Newton falou, não, eu já fiz isso, tenho lá, tenho anotado na minha escrivaninha. Ele fez e não mostrou para ninguém. E aí foi quando ele se animou a escrever aquele livro, Os Princípios Matemáticos da Física. E o que ele fez? Ele conseguiu... Como é que ele deduziu as leis de Kepler? Dessa equação diferencial. Você consegue, a partir dessa equação diferencial, deduzir que as trajetórias dos planetas são elipses, aquela lei do período, aquela lei da velocidade. Então, tudo contido aqui. Que é sensacional, né? Algo que antes só tinha justificativa empírica passa a ter um motivo, e o motivo é esse, né? Essencialmente, consequência da força gravitacional ser do tipo do inverso do quadrado da distância. Beleza? Como é que você deduz isso? A gente não vai fazer isso aqui, porque não é o objetivo desse curso. Como é que essa é uma equação bem específica, você tem teorias para estudar esse tipo de equações que vêm do movimento gravitacional de corpos. Isso você estuda numa disciplina chamada Mecânica Celeste. Né? Então, não é a astrologia. Então, é lá que você estuda esse tipo de dedução.
Aqui no UNB tem essa disciplina na física. Você estuda as equações diferenciais dos movimentos dos corpos celestes. Beleza? Outra coisa muito bacana que o Newton fez, as leis de Kepler, elas são para as órbitas elípticas, né? As órbitas de planetas. Ele descobriu, resolvendo essa equação, com essas ferramentas da mecânica celeste, que isso começou lá, né? Que existem outras órbitas além de órbitas elípticas. Além das órbitas elípticas, podem aparecer outras trajetórias. Ele mostrou que as trajetórias dos planetas sujeitos a esse tipo de força gravitacional, essas trajetórias aqui, são sempre aquelas cônicas que a gente estuda no ensino médio. É sempre uma cônica. Então, quais são as cônicas? Elipse, parábola ou hipérbole. Beleza? E aí, só achou meio estranho, né? Porque, uai, que tipo de corpo tem esse tipo de trajetória? Deixa eu deixar bem claro, bem aberto assim. Que tipo de corpo celeste tem esse tipo de trajetória? Né? Nesse caso aqui seria um desses pedaços, né? Esse ou esse. Porque a hipérbole tem dois pedaços, né? Foi a primeira explicação para o movimento dos cometas. Porque até então é aquela história, né? Cometa vinha, achava que era o fim do mundo, que era um prenúncio de alguma coisa que ia acontecer, porque não era um planeta, né? Não era um corpo celeste que tinha uma trajetória comum. E aí, na verdade, é um dos movimentos possíveis de dois corpos pela atração gravitacional. Tem essas trajetórias que passam uma vez só e não voltam mais. Beleza? Então é um negócio sensacional, né? Explica o que vinha antes e você consegue ver além, explicar o que você não explicava antes. Bom, para não ficar assim totalmente anticlímax, a gente não vai ver nada de lei de Kepler, a gente consegue ver uma situação específica de como é que a lei de Kepler está contida aqui dentro. Então a gente vai analisar um caso bem específico, que é, vamos olhar para o movimento de planetas, de dois corpos, um ao redor do outro, e vamos investigar quando é que a gente tem órbitas, trajetórias circulares. Vamos supor isso. É possível ter trajetórias circulares? E quando tem, como é que elas são? Circular, com qual velocidade, qual raio, tá? Então, se eu tenho uma trajetória disso aqui com um dado raio, uma trajetória circular, se eu já sei que minha solução é uma trajetória circular, a equação simplifica muito, ó, porque esses quadrados que aparecem aqui embaixo, no denominador, que não deixava a gente desacoplar a equação, ficam constantes, né? Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, beleza? Então fica o raio ao cubo, que é uma constante, que eu estou supondo que esse raio aqui é constante. E aí, para órbitas circulares, a minha EDO, o que fica? Olha com carinho aqui, isso aqui tudo é constante. Isso aqui tudo é constante. Isso aqui é massa-mola. Então, esse sistema complicado de equações diferenciais para órbitas circulares vira um massa-mola no eixo x e um massa-mola no eixo y. Beleza? O que tem de interessante aqui? Isso aqui diz. Isso aqui lembra? Isso aqui diz a frequência do massa-mola, né? Então ele está dizendo que é um massa-mola, ok, mas não é um massa-mola de frequência qualquer. A gente sabe que o massa-mola. Né? Aqui a frequência aparece ao quadrado, né? Então isso aqui é um massa-mola. Quando a gente estudou massa-mola, a gente sabe
Então, aquilo ali é a equação, tanto para o x quanto para o y, é a equação do massa-mola com essa frequência. Então, se você tem trajetória circular de raio R, essa frequência, essa trajetória, não é qualquer, depende do R. Tá? Algo mais natural do que frequência, você pensar, é período. O período é um ano da trajetória, né? Quanto tempo que ela demora para sair do ponto e voltar para o mesmo lugar. Então, se a frequência angular é essa, o período é 2π sobre ela, né? E aí, vamos levar o período ao quadrado para eliminar essa raiz? Então, fica t ao quadrado é 4π ao quadrado sobre ômega ao quadrado. E aí você pega isso aqui e joga aqui, inverte, né? E aí o que você conclui? Órbitas circulares, o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio, que é uma das leis de Kepler, né? Então você vê que, de certa maneira, as leis de Kepler estão contidas dentro desse sistema de equações diferenciais. Beleza? Só para ilustrar um pouco. Então você sabe que uma órbita circular distante vai ter uma relação entre esse tamanho da órbita e o ano dela. Se você mede o ano de você pega um corpo celeste que só consegue observar de vez em quando, mas você consegue saber quando ele voltou para a posição inicial, você consegue saber o quão longe ele está. Esse tipo de coisa, tá? E aqui é legal a gente começar a falar de sistemas, falando de gravitação de dois corpos, porque se você vai para três corpos, aí a coisa, dois corpos, lei de Kepler, você entende bem. Três corpos, por exemplo, Sol, Terra e Lua, aí já é muito mais complicado. Você não tem lei de Kepler, você não pode nem supor que esse movimento ocorre num plano, porque não ocorre. Tá? Então, mesmo para estudar o fenômeno de marés, que é um fenômeno que você tem que estudar tanto a influência do Sol quanto da Lua, é um sistema de equações diferenciais, não é muito diferente desse sistema, tá? Vai aumentar o número de incógnitas, que você tem o x, y e z desse planeta, e você tem o x, y e z desse outro planeta, desse outro corpo, e você vai ter as forças de atração entre eles, mas a forma, apesar de ser vai ser x, y, z de um planeta, x, y, z do outro, mais forças, mas as forças vão ser todas desse tipo. Então vai ficar um sistema mais complicado, mas essencialmente com essa cara. Só que diferentemente dos dois corpos que a gente tem as leis de Kepler, você consegue descrever todas as trajetórias possíveis, de três corpos não tem. Esse foi um problema em aberto há muito tempo. O próprio Newton, acho que é a única coisa que eu já li, o Newton falando que foi um problema que deu dor de cabeça para ele. E era um problema não só curioso, mas de interesse prático, né? Para você calcular tabelas de marés, você precisa entender esse problema. O Newton não conseguiu resolver, ele conseguiu aproximar esse problema, e ele foi o primeiro cara que calculou tabela de marés confiáveis e trouxe métodos para calcular tabelas de marés confiáveis, estudando esse problema de três corpos. Mas tudo por aproximação. E esse problema de três corpos tem uma história assim, longa, assim, ficou um bom tempo se tentando entender como é que era o movimento de três corpos, até que na virada do século XIX para o século XX, um outro herói matemático meu, o Poincaré, ele, de certa forma, mostrou que é impossível resolver esse problema. Possível no sentido que você não consegue solução explícita. Diferentemente dos dois corpos, que você tem, né, escreve as trajetórias e tal, o Poincaré mostrou basicamente que se você procura soluções por séries de potências do problema de três corpos, elas raramente vão convergir. E aí começou a tal teoria do caos, que é uma coisa que talvez vocês tenham ouvido falar. O caos começa com três corpos. Tá? E isso não é letra de música sertaneja. Isso é física. E é uma coisa que se estuda até hoje. Tá? E hoje em dia você tem essas tecnologias para detectar esses planetas distantes, né? E basicamente, eles tentam enxergar sistemas binários de estrelas, né?
ou até ternários, e tento entender como eles se movem, e tento ver como eles deveriam se mover, e como eles de fato se movem. E aí, eles deveriam se mover de certo jeito. Um par de estrelas binárias. Mas você vai lá, aponta o telescópio e vê que, de vez em quando, você não enxerga isso aqui. O brilho aqui, que devia ser 1, de vez em quando você vê que o brilho é um pouquinho menor do que deveria ser. E aí são os primeiros indícios de tem um planeta ali. Tem um corpo sólido ali que não está deixando essa luz passar. Porque se fosse uma névoa, ia só dispersar a luz. Mas então, para entender essas estrelas binárias e um corpo a mais, que é o planeta, você tem que entender o Coluna de Três Corpos. Tá? Então, entender esse tipo de movimento é uma coisa importante. E tem toda uma coisa para se estudar aí, que é a chamada teoria do caos, que começou aí. Então, são EDOs que você não consegue resolver explicitamente, achar a solução. Então você tem que lidar com ela de maneira um pouco indireta. Não é que não tenha trajetória, só que a trajetória pode ser complicada. Então você tem toda uma ferramenta para estudar essas trajetórias. Tá, isso hoje é a área de chama sistemas dinâmicos. Isso está contido nessa área de sistemas dinâmicos. Que é uma área, inclusive, que o Brasil tem muita pesquisa. Minha pesquisa é um pouco dentro dessa área. Beleza? Sistema de ADO é um mundo. Tá? Vou falar mais um exemplo. Esse aqui é um pouco mais simples, só que não menos interessante. Mais um exemplo de sistemas, antes da gente começar a ver que sistemas a gente consegue resolver e como. Tá? Um caso interessante de EDO é você olhar para o decaimento exponencial, de decaimento radioativo, perdão. Você tem um material radioativo, como ele é radioativo, ele vai se decompondo, o próprio núcleo atômico vai se decompondo. Né? Então, se eu pensar que m é a massa dele, essa massa vai diminuindo. Então, essa derivada é negativa. Como que essa massa diminui? Bom, um modelo bem simples para isso é você pensar assim, ó, quanto mais material radioativo tem, mais você vai ter interação núcleo-núcleo, né? Quando sair uma partícula subatômica, vai chocar com outra partícula subatômica do, do, seu, do seu material. Isso vai aumentar a reação de decaimento. Então, o tanto de massa que a variação da quantidade de massa depende de quanto de massa tem ali. Se você tem muito do seu material, ele vai decair bem rápido. Mas ele vai diminuir a quantidade de material, aí vai diminuir a velocidade que ele decai. Então, o decaimento radioativo, ele é assim, é proporcional a quanto de massa tem, no sentido oposto, porque é um decaimento. Né? Essa constante de proporcionalidade tem a ver com a meia-vida. Né? E aí, qual é a solução desse EDO? A gente sabe, né? É uma constante vezes exponencial de menos αt. E essa constante a gente sabe inclusive quem é a massa inicial. Então isso aqui, inclusive a gente estuda no ensino médio, eles já falam, já dão logo, o decaimento exponencial, mas não é que o decaimento seja exponencial, o decaimento é dado por essa EDO e a solução dessa EDO é exponencial, exponencial negativa. Beleza? Então esse é o tipo de modelo importante para você fazer datação. Por exemplo, a que todo mundo conhece, né? A datação de carbono 14. Você tem um modelo de como o carbono 14 deve decair. O carbono 14 é um carbono radioativo que tem nos organismos vivos. E a partir do momento que o organismo morre, esse carbono 14 começa a decair. Você sabendo como ele decai, sabendo a meia-vida,
você consegue fazer datação de coisas vivas. Tá? Mas tem outras datações mais interessantes. Datações geológicas, por exemplo, são feitas também por datações radioativas. Sei lá, você mede, encontra uma parede de rocha em algum lugar da Terra, você escava, você quer saber quão antigo é aquilo. Tem como fazer datação, mas como não é algo vivo, não tem carbono 14. O que você tem é outras substâncias radioativas ali dentro das rochas. E o carbono 14 ele decai de um jeito muito simples. Então ele ou é ele decai de carbono 14 para um carbono estável que eu não lembro qual é. Não sei se é o 12. E acabou. Agora, substâncias mais radioativas, por exemplo, urânio, muitas rochas têm uma certa quantidade de urânio nelas. E se você quer ver quão antigo é essa rocha, você pode estudar o decaimento do urânio. Acontece que o decaimento do urânio não é para uma coisa só, que nem o carbono. Você tem uma cadeia de decaimento. Ele vai decaindo, depois vai decaindo, até chegar no chumbo. E aqui ele para. Então, para fazer essa datação geológica, você precisa entender essa cadeia de decaimento, porque você não é só a quantidade de carbono 14 que você vai lá e medir, você vai medir a quantidade de todos esses caras aqui, todos esses isótopos. E a partir dessas porcentagens desses isótopos, você vai tentar deduzir quão antiga é a sua rocha. Então, quando você tem uma cadeia de decaimento, você vai modelar como? Por um sistema. Porque é assim. Vamos simplificar aqui, porque o urânio tem uma cadeia de decaimento longa. Vamos pegar uma cadeia de decaimento de. Tem um isótopo X que decai com uma certa taxa alfa. Essas taxas que decaem têm a ver com as meia-vidas, né? Então são algo que você pode medir experimentalmente. Decai para um isótopo Y, que decai também para o isótopo Z. E o isótopo Z é estável e para aqui. E aí como é que você estuda esse decaimento? Ó, o do X é assim. O X decai como esse aqui decai. Tá? Agora o Y vai ser o seguinte, o cara ali do meio. É uma taxa líquida já. O Y ele vai ser alimentado pelo X, né, quando transformar de X para Y, isso vai ser toda vez que o X decai, o Y aumenta, mesmo tanto que o X decai. Mas o Y ao mesmo tempo decai numa outra taxa, então vai ter um menos aqui. E por último tem o isótopo estável que só vai acumular, né? Então o X decai, toda vez que o X decai, ele contribui para o Y, mas o Y também decai, contribui para o Z. Tá? Então aqui de novo você tem um sistema de equações diferenciais. Beleza? Você tem três funções incógnitas, que são a quantidade de cada um desses isótopos. A ideia é que o alfa e beta são algo, coisas conhecidas, tem a ver com as meias-vidas desses isótopos. Tá? E você quer saber como eles evoluem, como é que cada um vai aumentando e diminuindo. Beleza? Agora, esse sistema ele é bem mais simples do que aquele outro, né? Esse sistema, inclusive, você pode desacoplar ele facilmente. Você pode resolver primeiro essa primeira equação, aí você acha o x, joga aqui na segunda, aí você vai ter uma equação não homogênea para o y, porque você já conhece esse cara. A gente sabe resolver a equação não homogênea, resolve e joga aqui para descobrir o z, você integra. Tá? Então tem sistemas que são razoavelmente simples de resolver, outros não. Tá? Como sempre, os sistemas mais simples de resolver para a gente vai ser os que a gente vai prestar atenção, são os que a gente consegue resolver.
que é o foco desse curso, né? Pegar sistemas que a gente consegue resolver, são os lineares. Tá? Esse aqui, por exemplo, a gente não vai dar uma definição de o que é um sistema linear, porque nessa altura do campeonato todo mundo já está sabendo, né? Que a ideia é por trás. Então, linear, você pode pegar as funções incógnitas no máximo, multiplicar por funções conhecidas, né? No caso aqui eu estou multiplicando por constantes. Tá? Então isso aqui é um sistema linear com coeficientes constantes. Então é o sistema mais simples que você pode esperar. Já esse aqui é bem não linear. Tá? Vou voltar aqui para os dois corpos, depois da propaganda que eu fiz para os três corpos. Então esse aqui é bem não linear. Tá vendo? Por causa disso aqui, ó, função incógnita ao quadrado, tirando raiz. Beleza? Quando a gente investigou, mas só órbitas circulares, aí virou linear. De coeficientes constantes. E esse a gente conseguiu fazer alguma coisa com ele. Tá? Então os sistemas que a gente vai focar aqui são os lineares. Mas mesmo assim a gente vai ver mais adiante um exemplo parecido com aquele do pêndulo que a gente fez, né? A equação do pêndulo é uma equação não linear, mas eu posso entendê-la próximo dos equilíbrios linearizando. Então a gente vai fazer algo parecido aqui com a equação do pêndulo duplo. Então sistemas lineares também são importantes para entender os não lineares próximos do equilíbrio. Beleza? Então a seguir a gente vai entrar nesses sistemas lineares e ver que para eles a gente tem boas técnicas para resolver.